Olá, observadores! Neste vídeo eu trago para vocês um pouco mais da história do povo maia e a sua ligação com a astronomia. Entre os planetas, Vênus teve uma importância particular para os maias. Os antigos maias eram astrônomos ávidos, registrando e interpretando todos os aspectos do céu. Eles acreditavam que a vontade e as ações dos deuses podiam ser lidas nas estrelas, na lua e nos planetas. Então, dedicaram tempo para isso e muitos de seus edifícios mais importantes foram construídos com a astronomia em mente. O Sol, a Lua e os planetas, Vênus em particular, foram estudados pelos maias. O apogeu da astronomia maia foi no século VIII d.C. e os guardiões do dia maia publicaram tabelas astronômicas rastreando os movimentos dos corpos celestes nas paredes de uma estrutura especial em Xuntum, na Guatemala, no início do século IX. As tabelas também são encontradas no Dresden Codex, um livro de papel de casca. Embora o calendário maia tenha sido amplamente baseado no antigo calendário mesoamericano, criado pelo menos em 1500 a.C., os calendários maias foram corrigidos e mantidos por observadores astronômicos especializados. A arqueóloga Prudence Rice argumentou que os maias até estruturaram seus governos com base em parte nos requisitos de rastreamento da astronomia. Os maias acreditavam que a Terra era o centro de todas as coisas, fixas e móveis. As estrelas, luas, sol e planetas eram deuses. Seus movimentos foram interpretados como deuses viajando entre a Terra, o submundo e outros destinos celestes. Esses deuses estavam muito envolvidos nos assuntos humanos e, portanto, seus movimentos eram observados de perto. Muitos eventos na vida maia foram planejados para coincidir com certos momentos celestes. Por exemplo, uma guerra pode ser adiada até que os deuses estejam no lugar, ou um governante pode ascender ao trono de uma cidade maia apenas quando um determinado planeta estiver visível no céu noturno. O Sol era de extrema importância para os antigos maias. O deus do Sol maia era Kinich-Ewa. Ele era um dos deuses mais poderosos do panteão maia, considerado aspecto de Itzana, um dos deuses criadores maia. Kinich brilhava no céu o dia todo, antes de se transformar em onça à noite para passar por Xabalba, o submundo maia. Em uma história do livro do Conselho Quinch Maia, chamado Popovu, os heróis gêmeos Hunapu e Ximbalanque se transformam no Sol e na Lua. Algumas dinastias maias afirmavam ser descendentes do Sol. Os maias eram especialistas em prever fenômenos solares como eclipses, solstícios e equinócios, além de determinar quando o Sol atingiu seu ápice. A Lua também era quase tão importante quanto o Sol para os antigos maias. Os astrônomos maias eles analisaram e previram os movimentos da Lua com grande precisão, tal como acontece com o Sol e os planetas. As dinastias maias muitas vezes afirmavam ser descendentes da Lua. A mitologia maia geralmente associava a Lua a uma donzela, uma velha ou um coelho. Os maias conheciam os planetas do sistema solar, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter, e acompanhavam seus movimentos. O planeta mais importante para os maias era Vênus, que eles associavam à guerra. Batalhas e guerras seriam organizadas para coincidir com os movimentos de Vênus, e guerreiros e líderes capturados também seriam sacrificados de acordo com a posição de Vênus no céu noturno. Os maias registraram meticulosamente os movimentos de Vênus e determinaram que seu ano em relação à Terra, não ao Sol, tinha 584 dias,
aproximando-se dos 583,2 dias que a ciência moderna determinou. Como os planetas, as estrelas se movem pelos céus, mas, ao contrário dos planetas, elas permanecem em posição uma em relação à outra. Para os maias, as estrelas eram menos importantes para os seus mitos do que o Sol e a Lua, e do que Vênus e outros planetas. No entanto, as estrelas mudam sazonalmente e foram usadas pelos astrônomos maias para prever quando as estações iam e vinham, o que era crítico para o planejamento agrícola. Por exemplo, a ascensão das Pleiades no céu noturno ocorre mais ou menos na mesma época em que as chuvas chegam às regiões maias da América Central e do sul do México. As estrelas, portanto, eram de uso mais prático do que muitos outros aspectos da astronomia maia. Muitos edifícios maias importantes, como templos, pirâmides, palácios, observatórios e quadras de bola, foram dispostos de acordo com a astronomia. Templos e pirâmides, em particular, foram projetados de tal forma que o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas fossem visíveis do topo ou através de certas janelas em épocas importantes do ano. Um exemplo é o Observatório de Xochicalco, que, embora não seja considerado uma cidade exclusivamente maia, certamente teve influência maia. O observatório é uma câmara subterrânea com um buraco no teto. O sol brilha através desse buraco durante a maior parte do verão, mas está diretamente acima em 15 de maio e 29 de julho. Nesses dias, o sol iluminava diretamente uma ilustração do sol no chão, e esses dias eram importantes para os sacerdotes maias. O calendário maia estava ligado à astronomia. Os maias usavam basicamente dois calendários: o calendário redondo e o de contagem longa. O calendário maia de contagem longa foi dividido em diferentes unidades de tempo que usavam Rap, ou ano solar, 365 dias, como base. A rodada de calendários consistia em dois calendários separados. O primeiro foi o ano solar de 365 dias, o segundo foi o ciclo do Tzolk'in, de 260 dias. Esses ciclos se alinham a cada 52 anos. E no próximo vídeo vou falar mais detalhadamente sobre o Tzolk'in e outras informações sobre o calendário maia e a sua cultura. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!